O Brasil está silenciosamente reescrevendo as regras do jogo global, e você precisa entender o que está acontecendo agora mesmo nos bastidores do poder. Imagine uma nação que, por décadas, foi vista quase exclusivamente como o grande celeiro do mundo. Um exportador de commodities focado no setor agropecuário, mas que, em um movimento estratégico sem precedentes, surge no cenário internacional como um gigante tecnológico capaz de abalar as estruturas das potências mais consolidadas. O que estamos presenciando neste ano de 2026 não é apenas um crescimento econômico comum ou uma flutuação passageira de mercado. Trata-se de um choque de realidade que atinge a marca estratosférica de US$ 1 bilhão apenas no primeiro trimestre. Este valor representa muito mais do que lucro bruto em uma balança comercial. Representa o despertar definitivo de uma base industrial que parou de pedir permissão para competir no topo da cadeia alimentar da defesa mundial e decidiu projetar sua influência por todos os continentes para compreender a verdadeira magnitude desse fenômeno que está transformando a imagem do país no exterior. Precisamos olhar com lupa para os números que estão deixando analistas de Washington, Pequim e Berlim de queixo caído. No primeiro trimestre deste ano, o Brasil autorizou oficialmente US$ 1 bilhão e 20 milhões em exportações de defesa. Para quem olha de fora e não conhece o histórico do setor, pode parecer apenas mais um dado estatístico em meio a tantos outros, mas a comparação direta revela a verdade nua e crua. No mesmo período de 2025, esse valor era de apenas US$ 457 milhões. Estamos falando, portanto, de mais do que dobrar a capacidade produtiva e de vendas em um intervalo de apenas 12 meses. Esse crescimento não é linear, ele é explosivo e disruptivo. É o tipo de salto quantitativo que tira o sono de competidores tradicionais do hemisfério norte, pois sinaliza que o Brasil finalmente encontrou uma fórmula de eficiência, custo-benefício e alta tecnologia que o mercado global está ansioso para consumir em larga escala. Essa trajetória ascendente não é um evento isolado e não começou por acaso nesta manhã. Se voltarmos um pouco no tempo para analisar a última meia década, veremos um padrão de ascensão ininterrupta que desafia qualquer previsão pessimista feita por especialistas do passado. Em 2023, o setor já mostrava uma força considerável ao registrar US$ 1 bilhão e 450 milhões em vendas. Em 2024, o sarrafo subiu novamente para US$ 1 bilhão e 780 milhões, consolidando a confiança dos investidores. Mas o verdadeiro divisor de águas, o momento em que o mundo percebeu que algo grande estava acontecendo, foi o ano de 2025, quando o país rompeu a barreira psicológica dos US$ 3 bilhões. Agora, neste ciclo de 2026, o ritmo é tão frenético e acelerado que o primeiro trimestre sozinho já entregou quase o que o ano de 2024 inteiro produziu em 12 meses de trabalho. O que está por trás dessa escalada não é sorte ou uma conjuntura astral favorável, mas sim uma política de Estado, sólida e resiliente, que transformou o conhecimento técnico acumulado em nossas universidades e centros de pesquisa em moedas valiosas, de troca e influência geopolítica. O alcance a expansão brasileira é verdadeiramente global e atinge todos os cantos do planeta de forma simultânea. Hoje, a indústria de defesa brasileira comercializa seus produtos e serviços para nada menos que 148 países diferentes. Pense por um instante na complexidade logística, jurídica e diplomática de manter relações comerciais ativas com quase 80% das nações do mundo ao mesmo tempo. Não se trata apenas de despachar caixas de equipamentos. Trata-se de estabelecer parcerias estratégicas de longo prazo, contratos de manutenção que duram décadas e laços de confiança técnica que são extremamente difíceis de romper. Atualmente, existem cerca de 93 empresas exportadoras brasileiras que levam a bandeira verde e amarela para territórios onde, anteriormente, apenas as grandes potências históricas da Guerra Fria ousavam dominar. O Brasil deixou definitivamente o papel de espectador das decisões mundiais para se tornar o fornecedor principal em mercados
que são conhecidos por serem os mais exigentes e rigorosos do globo. Ao olharmos para a lista dos maiores compradores dos nossos produtos, entendemos o nível de prestígio e excelência que o selo nacional alcançou no cenário externo. Na liderança absoluta desse ranking de importadores, encontramos nomes que impõem respeito em qualquer mesa de negociação, como a Alemanha e os Estados Unidos. Pense bem na ironia e na vitória estratégica contida nesse fato. As maiores potências militares e industriais do planeta estão desembolsando bilhões para adquirir tecnologia desenvolvida no Brasil. Quando os Estados Unidos, detentores do maior orçamento de defesa da história da humanidade, ou a Alemanha, o coração industrial da Europa conhecido mundialmente por sua engenharia de precisão e perfeccionismo, decidem importar sistemas brasileiros, eles estão enviando uma mensagem cifrada e poderosa ao mercado. O material brasileiro é confiável, inovador e capaz de operar sob as condições mais extremas. Ao lado desses gigantes, nações como Portugal, os Emirados Árabes Unidos e a Bulgária completam um grupo de elite de compradores, provando que o Brasil possui a versatilidade necessária para atender, desde as rígidas normas de padronização da OTAN até as necessidades climáticas e táticas específicas do Oriente Médio e do leste europeu. O segredo vital dessa força reside no fortalecimento do que chamamos tecnicamente de Base Industrial de Defesa, a nossa BID. O atual secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Heraldo Luiz Rodrigues, confirmou recentemente que o cenário atual de 2026 aponta para a quebra de mais um recorde histórico anual. Essa confiança inabalável não vem do vazio. Ela é fruto de um trabalho exaustivo de bastidores que acontece longe das câmeras e das manchetes superficiais da grande mídia. Trata-se de uma diplomacia comercial agressiva e inteligente, onde os chamados diálogos de indústria de defesa e reuniões estratégicas com comitivas estrangeiras preparam o terreno para a assinatura de contratos bilionários. O governo brasileiro mudou sua postura e passou a levar embaixadores, ministros e chefes de Estado para dentro das linhas de montagem, permitindo que eles vejam pessoalmente o rigor da produção nacional, toquem na tecnologia de ponta, acompanhem testes de balística em tempo real e compreendam a sofisticação dos sistemas de monitoramento e inteligência artificial, produzidos em solo brasileiro. Um marco fundamental e histórico desta nova era de protagonismo foi o lançamento oficial do Catálogo de Produtos da Base Industrial de Defesa. Esse documento técnico, produzido com esmero em versões em português e inglês, funciona como o cartão de visitas definitivo de uma nação que finalmente se orgulha da sofisticação de sua engenharia. O catálogo apresenta 154 empresas sólidas e 364 produtos cadastrados que cobrem praticamente todo o espectro das necessidades militares modernas. Estamos falando de embarcações de alta tecnologia, veículos blindados de transporte de tropas com proteção contra minas, aeronaves de transporte tático que já são consideradas o novo padrão mundial em sua categoria, aviônicos de última geração e sistemas de satélite e monitoramento de fronteiras. O Brasil provou de uma vez por todas que pode fabricar o blindado Guarani, a aeronave KC-390 e sistemas de foguetes de saturação que nada deixam a desejar em relação aos seus equivalentes fabricados em Paris, Moscou ou Londres. Outro ponto de virada jurídico e comercial foi a implementação da Portaria número 1456, de 2026. Este novo marco regulatório era um clamor antigo das indústrias nacionais e finalmente conseguiu destravar os processos complexos de exportação na modalidade de governo para governo, conhecida internacionalmente como vendas G2G. Na prática, isso significa que agora o Estado brasileiro tem a segurança jurídica necessária para dar suporte direto e acompanhamento técnico às transações, oferecendo uma camada extra de garantia soberana e confiabilidade para os países compradores. É o Brasil agindo de forma pragmática como um facilitador do seu próprio progresso industrial, eliminando as amarras burocráticas e os gargalos administrativos que, em décadas passadas, impediam que o talento do engenheiro e do cientista brasileiro chegasse ao mercado externo com a
a agilidade que o mundo moderno exige. É importante ressaltar que essa conquista monumental não é o resultado isolado de um único ministério ou de uma figura política específica, mas sim o funcionamento perfeito de uma engrenagem multissetorial coordenada. Esse esforço envolve a atuação conjunta do Ministério das Relações Exteriores, abrindo portas diplomáticas, do Ministério da Indústria e Comércio, estruturando as cadeias produtivas, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, vendendo a imagem do país, além do suporte financeiro do BNDES e da coordenação estratégica da CAMEX. Trata-se de um verdadeiro esforço de guerra econômico, onde o objetivo final é a conquista da soberania tecnológica plena. Quando o Brasil exporta produtos de defesa, ele não está apenas vendendo metal e software, ele está exportando valor agregado altíssimo, inteligência cibernética e soluções de segurança nacional que definem quem terá voz e poder nas mesas de negociação do século XXI. Cada blindado que sai de uma fábrica no interior de São Paulo, ou cada aeronave que decola de uma linha de montagem em São José dos Campos, representa um pedaço da inteligência brasileira que se projeta no mapa mundi, garantindo que a nossa bandeira seja vista com o respeito devido às potências tecnológicas, a grande descoberta que começa a gerar desconforto nas potências tradicionais do G7 é que o Brasil deixou de ser um país dependente de pacotes tecnológicos fechados vindos de fora. Estamos criando o nosso próprio ecossistema de inovação, onde centenas de pequenas e médias empresas fornecem componentes críticos, sensores e microchips para os grandes sistemas de armas, gerando milhares de empregos de altíssima qualificação e, acima de tudo, mantendo os melhores cérebros brasileiros trabalhando aqui dentro, em vez de exportá-los para o exterior. A ascensão meteórica do Brasil como uma força exportadora de defesa é o sinal mais claro de que o chamado status quo internacional está sendo desafiado por um novo player vindo do sul global. As nações que antes detinham o monopólio absoluto da tecnologia de combate e da segurança de fronteiras, agora precisam aprender a lidar com um concorrente que oferece equipamentos robustos, fáceis de operar, adaptáveis a climas tropicais e desérticos e com um custo de manutenção que as velhas potências, engessadas em seus custos operacionais bilionários, simplesmente não conseguem mais igualar. Estamos, sem dúvida alguma, testemunhando o nascimento de um novo eixo de poder e influência. O Brasil está se armando tecnologicamente, não com o objetivo de buscar conflitos, mas sim para garantir sua liderança econômica e o respeito à sua soberania. A projeção oficial de que em 2026 os valores de exportação continuarão a trajetória de dobrar a cada período não é apenas um desejo político ou uma meta de marketing. É a leitura realista de uma carteira de pedidos internacional que não para de crescer à medida que mais países percebem a durabilidade e a confiabilidade do produto brasileiro. O impacto disso na nossa balança comercial é profundo, ajudando a equilibrar as contas nacionais, mas o impacto na autoestima e na moral da nação é ainda maior e mais duradouro. O Brasil está mostrando ao mundo que possui a capacidade técnica, a visão estratégica e a coragem necessária para ser um protagonista global de primeira grandeza, redefinindo sua própria posição no tabuleiro geopolítico através da força silenciosa e potente de sua indústria pesada, enquanto a grande maioria da população se distrai com polêmicas passageiras, nas redes sociais ou notícias superficiais do cotidiano. O verdadeiro movimento de placas tectônicas está acontecendo aqui, no desenvolvimento de tecnologia aeroespacial, na fabricação de radares de última geração e na assinatura de contratos de defesa que moldarão as alianças internacionais das próximas décadas. O Brasil se consolidou como um player que as potências globais não podem mais ignorar ou tratar como um ator secundário. A questão fundamental agora não é mais se o Brasil terá relevância no cenário das nações, mas sim até onde essa influência tecnológica e diplomática conseguirá chegar nos próximos anos. O choque provocado pelos bilhões de dólares em exportações é, na verdade, o som do gigante que finalmente despertou e entendeu que sua verdadeira força reside na capacidade de inovar, proteger suas fronteiras
e exportar sua própria inteligência para o restante do mundo. O futuro da defesa e da tecnologia global agora tem uma nova cor, e ela é indiscutivelmente verde e amarela. Olhando para o futuro imediato, o compromisso com a pesquisa e desenvolvimento será o combustível que manterá essa máquina em movimento. O investimento em centros de excelência e a parceria entre o setor público e privado criaram uma blindagem contra crises econômicas externas, transformando o setor de defesa em um porto seguro para o desenvolvimento nacional. O que vemos hoje, em 2026, é apenas a ponta do iceberg de um projeto muito maior que visa transformar o Brasil em um polo de exportação de soluções completas de segurança, desde a vigilância por satélite até o patrulhamento de águas profundas. A confiança depositada por 148 nações não é algo que se compra, é algo que se conquista com entrega técnica e cumprimento rigoroso de contratos. O Brasil atravessou o Rubicão da tecnologia militar e agora caminha a passos largos para se tornar uma das 5 maiores potências exportadoras do setor em todo o mundo. A mensagem para o planeta é clara. O Brasil chegou, está preparado e sua base industrial é, agora, verdadeiramente imparável.